Bom dia, Fernanda. André está voltando por aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, André. Pessoal voltando, Edmundo. Seja bem-vindo. Estamos aguardando a luz só voltar a entrar novamente para a gente começar a conversar um pouco sobre essa lei, né, Almir Blanc, essa lei que foi sancionada agora há pouco e que, na verdade, a gente às vezes tem pouco hábito, né, o artista naif, sobretudo, de participar da busca de recursos públicos. É importante para nós. Então, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre essa lei, como é que ela está aí, pelo presidente, aprovada por todos os órgãos. E aí a gente precisa dar, digamos assim, uma conversada para aproveitar esses recursos que vão estar chegando em breve, né, para a nossa. Ou voltou ela. Bom dia, gente colorida! Como é que tá? Aqui tá mó frio. Eu estou no Nordeste, Lu. Lembrando, eu estou no Nordeste. Ê, delícia! Aí sim. Bom, pessoal, bom dia a todos que estão entrando. Hoje a gente está num formato diferente. O papo é sério, requer assim muita atenção. Então, não que os outros não tenham sido, é claro, mas o Adriano tem muita informação para passar para a gente sobre a lei que foi recentemente sancionada, a Lei Aldir Blanc, que vai destinar alguns recursos, né, para todos os municípios brasileiros. E aí o André vai. Desculpa, André, ó, deve estar falando da gente. Aí o Adriano o Adriano vai passar para nós, né, alguns detalhes e várias informações. À medida que o Adriano for passando as informações, provavelmente vão surgir perguntas de vocês. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu vou anotar e a gente vai dar um retorno posterior, tá? Para conseguir otimizar esse tempo da nossa live. Combinado, pessoal? Adriano Dias, muito obrigada por ter aceitado esse desafio nosso. E esteja à vontade, a casa é sua, o Papo Naif hoje é todo seu. E conta mais para nós sobre essa lei. Eu vou sair, eu vou fechar a minha câmera, mas aí eu vou seguindo aqui com os comentários, qualquer coisa, tá? Te mando Ok, Lu. como Lu Morgado, tá bom? Ok, tranquilo. Beijo Sem grande, problema. sucesso e Vamos tamo lá. aqui. Beijo. É com Beijo, Jane. você. Ok, vamos embora. Então, gente, vê só, a gente vinha conversando na interna, né? Eu, André, a Lua, que está mais na organização das lives, e a gente via que o Brasil está passando por um momento importante, como nunca, né? Com a aprovação da Lei Almir Blanc de Emergência Cultural, a gente vai ter um aporte de recursos destinado à cultura nunca antes visto na história desse país, né? É uma soma de 3 bilhões de reais que vão ser destinados a estados e municípios, já sancionado pelo presidente da República. É bem verdade de que, dentro do escopo do projeto de lei, da lei que saiu do Congresso, ele fez algumas alterações, sobretudo no prazo de entrega dos recursos, que a lei dava um prazo de 15 dias depois de sancionada, ele subtraiu esse prazo, mas ainda assim agora é nosso processo de luta e de resistência para poder fazer com que essa lei chegue até nós o mais rápido possível. Mas para mim é mais do que importante essa reflexão, mais do que a gente poder ler os artigos da lei e compreender o que está lá dizendo no corpo da lei,
é chamar atenção para nós, artistas naífes, sobretudo, que a gente tem, às vezes, ocupado poucos espaços dentro da formulação de políticas públicas voltadas para a cultura, né? E dizer de que tudo nasce, né? A gente não pode esquecer do Plano Nacional de Cultura, né? A luta que foi travada dentro dos movimentos de cultura no Brasil, na época do ministro Gilberto Gil, à frente da pasta da cultura, onde a gente tirou alguns encaminhamentos e reformulou, inclusive, o conceito de cultura para poder trabalhar políticas públicas. E, a partir daquele momento, a cultura começou a ser percebida dentro de 3 eixos prioritários. E a Lei Almir Blanc, ela segue aqueles princípios que foi discutido lá atrás. A gente percebe que esse momento da Lei Almir Blanc, ele reacendeu uma chama que estava lá guardada num canto, né, como diz o povo, no fogo de Montuio, né, no lixão lá, fica aquele foguinho queimando. Então, aquela brasinha, ela tomou fogo agora com a Lei Almir Blanc. A gente vinha numa luta constante dentro do governo, na época do ministro Gil, pela implantação do sistema, os sistemas municipais, estaduais e federais de cultura. É importante para que a gente pudesse ter acesso a recurso público sem precisar estar passando pelas coisas que a gente passa. É bem verdade que os artistas mais voltados às academias, né, digo às universidades, os artistas mais voltados a, digamos assim, os artistas mais conceituais, eles têm uma prática mais corriqueira de buscar editais e buscar recursos para desenvolver seus projetos. Eu sinto que nós, artistas naífes, fazemos isso muito pouco. Daí a minha preocupação e conversar isso com o pessoal, da gente poder não perder essa oportunidade. Afinal de contas, todos os municípios do Brasil vão receber recursos, dentro de uma lógica de cálculo onde 80% é levado em consideração a população da cidade e 20% ao repasse do Fundo de Participação dos municípios. De forma que todo mundo vai receber muito dinheiro. E além dos municípios, os estados. Ora, veja, pegar o exemplo da Paraíba. O estado da Paraíba vai receber algo em torno de 36 milhões de reais para investir em cultura. Essa mesma soma de 36 milhões vai ser destinada aos municípios de forma rateada, claro. Mas aí, veja, é muito dinheiro, gente. São 72 milhões que vai circular nos nossos estados e municípios durante 60, 90 dias e que estão feitos, foram pensados exclusivamente para nós, né? Então, a Lei de Emergência Cultural, Almir Blanc, ela vem para poder atender a esse socorro emergencial. Todos nós sabemos e vivemos no dia a dia de que nós somos novamente, voltar ao velho jargão, os primeiros que paramos e seremos os últimos que retornaremos. As nossas atividades culturais têm feito uma diferença enorme durante esse período de pandemia. E aí vão lá as lives, né, que estão aí entretendo as pessoas, vão lá as exposições virtuais que estamos desenvolvendo para poder oferecer às pessoas alguma coisa, e tantas outras iniciativas, como os sarais poéticos que estão rolando. Então, veja, quando se repensou o conceito de cultura, dando 3 dimensões a ela, a simbólica, a cidadã e a econômica, é uma coisa assim extraordinária, né? Quando foi pensado isso lá no Plano Nacional de Cultura. Então, dentro dessas 3 dimensões, se pensou uma lei que pudesse atender o maior número de pessoas possíveis envolvidas com arte, né? Então, a lei é o conjunto de alguns projetos, a partir do projeto da deputada Benedita da Silva, ela que encaminhou a primeira proposta para dentro do Congresso, tentando compreender a necessidade dos artistas que estavam passando nesse momento de pandemia, e aí outros projetos foram chegando e depois se agregou-se tudo em um único projeto que resultou na construção da Lei Almir Blanc. Mas o que é a Lei Almir Blanc? Uma lei emergencial para salvar, né, para poder, digamos assim, não salvar, mas para um momento tão difícil durante essa pandemia. Então, para poder a gente ficar claro, e quais são os mecanismos de acesso a essa lei? O que é que essa lei pensa? Eu não vou discutir aqui, gente, artigo, tá certo? Eu não vou ler artigo para vocês, porque eu acho que é uma coisa cansativa. As pessoas depois podem acessar a lei no site, mas eu queria que a gente pudesse compreender a lógica de funcionamento dessa lei. Como é que vai girar a roda, né, dos recursos que vão chegar até os nossos municípios e como a gente vai fazer para poder acessar a esses recursos. Então, a lei foi pensada dentro de 3 mecanismos, né? Primeiro, o repasse em forma de auxílio emergencial, como já está sendo feito aí para as outras categorias, né? E aí tem alguns critérios para que as pessoas possam acessar esse recurso emergencial, tá certo?
Tem um outro que é nesse do recurso emergencial. A lei, apesar de prever ela não deixa muito claro como isso é feito entre estados e municípios, e aí já há uma resolução do Conselho Nacional de Secretários de Cultura para poder fazer uma pactuação entre Estado e município de quem fica com o quê, já que os dois entes vão receber recursos. E aí a gente fica vendo nessa faixa, nessa primeira oportunidade de acesso a recursos, que é o de repasse direto, é um repasse direto no valor de R$ 600. A princípio, a lei tinha previsto 3 repasses, que era o que o governo federal tinha feito, mas, ao mesmo tempo, ela já prevê lá dentro do corpo da lei de que, em caso, a lei permanecerá até o fim do processo de emergência de calamidade pública que o Brasil está vivendo em face à pandemia. De forma que, como já foi alterado para mais 2 parcelas do abono de R$ 600 para as pessoas, então eu estou entendendo de que nessa nossa lei também serão 5 parcelas no valor de R$ 600 para quem possa acessar esse recurso, tá certo? Uma outra linha, né, uma outra linha que ele pede, que ele oferece para a gente poder acessar os recursos, é a que ele chama de renda, o subsídio material para a manutenção dos espaços de cultura, né? E aí vai desde o nosso ateliê, a senhorinha que está lá, que é benzendeira, ao restaurante que fornece comida regional na nossa região, a pessoa que está lá fazendo arte de rua, todas as expressões, né? A gente pode estar tendo acesso a essa linha, na verdade, a esse acesso. Então, veja, primeiro, só recapitulando, porque eu acho que eu me perdi um pouco no meu raciocínio, a primeira linha é a linha voltada para a questão do abono. Um abono no valor de R$ 600, como é o abono dado pelo governo federal, que poderá ter agora, eu acho que uma extensão de até 5 meses, uma vez que o governo já estendeu por mais 2 meses o abono que está rolando aí. A segunda linha, que é o de acesso aos subsídios aos espaços de cultura, biblioteca comunitária, né, os povos de terreiro, os ateliês fotográficos de costura, os espaços de cultura, né, algum museu, alguma galeria que esteja fechada em função da pandemia. Todas essas pessoas podem ter acesso a essa linha de crédito. Nessa linha de acesso aqui a benefício, ela tem um valor previsto que varia de R$ 3.000 a R$ 10.000. Diferente da primeira linha, que diz que tem que ser pelo menos 3 meses, né, e até que dura a pandemia. Nessa segunda linha de opção de acesso a crédito, ela não tem definido por quanto tempo. Ela diz que é de 3 a R$ 10.000, mas não diz se é alguma parcela, se é 2, se são 3. Não fica claro no corpo da lei, tá certo? Então, essa é a segunda forma de poder acessar os recursos. E a terceira fase de acessar os recursos, que é a mais importante para mim, são os editais voltados à arte, né? Dos recursos chegados aos municípios, pelo menos, e aos estados, pelo menos 20% tem que ser destinado aos editais culturais. E dentro dessa lógica de editais, ele traz uma coisa muito nova, muito moderna. Quem construiu a lei se preocupou em trazer uma situação que eu acho bastante interessante, que é o que estão chamando de aquisição de ativos culturais. O poder público pode fazer a aquisição de obras de arte para botar no espaço da prefeitura, nos espaços públicos, nas secretarias, nas escolas, nos ambientes públicos. A prefeitura pode comprar um espetáculo, ainda que ele não esteja pronto, para vir se apresentar após a pandemia nas escolas, nas ruas, aonde quer que seja. Essa aquisição de ativos é uma coisa das mais modernas que aparece dentro dessa lógica de discussão de acesso a recurso público, né? E aí a gente tem a manutenção dos agentes que trabalham, né? Quem tem, por exemplo, um espaço como uma galeria, ou que tem um museu, né? Que não é público, digamos. Nada desses recursos pode ser destinado aos espaços públicos. O museu, se for da prefeitura, não tem acesso. A biblioteca, se for da prefeitura, não tem acesso. A galeria da prefeitura não tem acesso. São espaços que mantêm a arte do setor privado, tá certo? Agora, essas são as 3 principais formas de a gente poder acessar os recursos da Lei Almir Blanc, através do auxílio emergencial de R$ 600, através do apoio aos espaços que estão sendo criados, os espaços que chamam espaços culturais, né, que vai desde a biblioteca comunitária, que vai lá passando pela, sabe, a figura que está lá no ateliê de costura dela, que faz trabalho para o teatro, que faz trabalho para o cenário, sabe, a figura que está lá na quadrilha, que faz lá, tem lá uma instituição, um ente formado, e está voltado a pessoa física e pessoa jurídica. Agora a gente está vivendo um momento dos mais importantes para todos nós,
que é o de termos a preocupação inicial de nos cadastrar em nossas secretarias de cultura, para poder dizer que a gente existe enquanto artistas, né? O primeiro passo, que estão todas as secretarias de estados e todas as secretarias de municípios, são quem somos nós. E aí eu aconselho que todo mundo faça a procura no seu município, que vá até a sua secretaria de cultura. Eu sei que nos grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio, as cidades grandes, em virtude da pandemia, fica mais difícil o acesso direto, mas a gente pode fazer isso online. Se não conseguir no estado, a gente pode estar se cadastrando no Mapa Cultural, que é um site nacional do governo federal, onde qualquer cidadão pode chegar lá e se cadastrar. Está valendo a inscrição do Mapa Cultural. Está valendo se você for cadastrado numa instituição, numa associação de artistas, se você estiver num ponto de cultura lá cadastrado. Tudo isso é válido para você poder ter acesso a esse recurso. E se depois você não conseguir se cadastrar em nada disso, você pode fazer de próprio punho a autodeclaração. Eu, Adriano Dias, sou artista plástico, residente em Guarabira, e assinar. E claro que eu vou responder pelos meus atos e aí apresentar, dentro do âmbito da prefeitura, esse documento como prova de que eu sou artista que posso acessar esses recursos. Uma coisa que a gente tem visto e que tem assim, refletido na interna é a possibilidade que a gente tem, de agora, em alguns municípios, sobretudo aqueles que têm secretarias de cultura, a gente poder ver o sistema de cultura de fato funcionando, né? Era importante que a gente pudesse fazer um esforço para poder ver os fundos regulamentados nos municípios, né? De ver, de fato, um plano municipal de cultura sendo elaborado. Quando lá no Plano Nacional de Cultura e na Constituição Federal, a cultura aparece como um direito à população, é um direito cidadão. Então, assim, a gente tem que lutar pela implantação de política, sim. A gente não pode ficar o tempo todo reclamando de que não tem recurso, reclamando que está difícil, e, ao mesmo tempo, não está se articulando de forma organizada para poder ocupar os espaços de fomentação de política pública. Eu sei que é uma coisa chata, e quase ninguém tem paciência para poder ocupar os espaços de decisão políticas, mas eles são importantes, os conselhos nas nossas cidades. Eu vou aproveitar aqui esse momento para poder fazer essa fala no sentido de reforçar, de poder estimular a nossa participação dentro dos espaços de controle social. E, nesse aspecto, o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Estadual de Cultura, é o espaço mais legítimo do mundo para poder estar fazendo isso. É lá que deve ser discutido e formulada a política pública cultural dos nossos municípios e do nosso estado. Então, essa oportunidade, uma vez que está vindo recurso para o município, pela primeira vez na história desse país, se é repassado recurso, né? E aí a ideia do governo da lei, né? É de que esse recurso seja prioritariamente repassado de fundo a fundo para poder facilitar, inclusive, o ente público, né, no município e no estado, a tramitação burocrática desse recurso no tesouro local, né? Porque se ele vai ter que entrar na fazenda, na receita da fazenda, e aí tem que ir para a Câmara, fazer um crédito suplementar, de acréscimo de recursos no orçamento do ano e tal. É todo um trâmite mais demorado. E a lei ela tem um prazo de 60 dias para que o município possa, depois chegar a 10 milhões de reais, vai gastar esses 10 milhões assim, tá certo? Ele precisa apresentar um plano a operacionalização dos recursos num prazo de 60 dias. Então, qual é a nossa tarefa agora? A lei está aí, ela vai ser extremamente acessível. Dentro dessa linha, se a gente for pegar aqui, quem tem acesso às linhas de crédito, né, a gente vai ver que assim, é uma coisa ampla. Imagine você que a benzedeira, se ela for lá e se cadastrar, ela vai ter direito a receber o recurso dela. Os povos de terreiro vai ter direito a acessar esse recurso, né? O contador de história vai poder ter acesso a esse recurso, né? O artista de rua, seja ele malabar, seja ele mágico, aquela figura que faz a estátua na rua, todo mundo vai ter acesso a esse recurso. Agora é preciso se cadastrar. É uma condição sine qua non o cadastro em alguma das plataformas de que essa coisa existe, de que isso existe. Daí a nossa primeira tarefa, procurar fazer o nosso cadastramento nos espaços das nossas secretarias municipais ou estaduais, ou, por último, no Mapa das Artes do Ministério da Cultura, que é um site nacional e que tem que ser levado em consideração. Então, o cadastramento é a primeira etapa para todos nós. E aí ficarmos atentos, gente.
sobretudo aos editais. Eu sei que muitos de nós vai dizer, não, mas eu não sei fazer preencher o edital, não, eu não sei é, fazer aquela coisa técnica de elaborar um projeto. Eu acho que é papel nosso, de quem tem mais facilidade, e aí eu conclamo a todos os companheiros, eu sei que a Marinilda tem facilidade nessa área, eu sei que temos aqui no grupo a Rosângela que faz isso, já tem a companheira Helena, tem a Com, tem o André. Quem tiver mais facilidade, eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço conjunto nesse momento, e ao abrir os editais nos municípios, nos estados, projetos que possam a gente garantir que nós, pelo menos, enviemos os nossos projetos. Eu acho que é uma questão de justiça entre nós. Eu sei que não é fácil, às vezes, lutar para que esses editais eles sejam simplificados, como também os cadastramentos. Aqui na cidade mesmo, a gente já tem observado, já está sendo feito o cadastro, mas eu confesso que a gente não pode querer fazer o mapeamento cultural dentro desse cadastro agora para a emergência cultural. São duas coisas distintas. Acho que é importante, sim, toda cidade ter o seu mapeamento cultural, fazer o seu mapa cultural, como o Brasil tem feito a nível, pelo Ministério da Cultura. Mas o momento agora é da gente poder fazer um cadastro dos artistas. Então, não precisa complicar de pedir comprovação de experiência, não. Porque se a lei diz que você pode se autodeclarar artista, para que eu vou complicar agora no cadastramento? Esse cadastro tem que ser simplificado, basta ele perguntar o nome, a documentação, a sua ocupação na área que você trabalha e, sabe, nada mais do que isso. É uma coisa simplificada. A lei de emergência, como diz emergência, ela vem para a gente poder ter acesso a ela e não para poder complicar e ficar fora. Então, eu confesso que a gente precisa estar começando a discutir essas coisas mais. Eu vejo agora que está chegando já Lutas, que tem algumas perguntas já saindo, mas assim, em linhas gerais, como eu disse, eu não vim aqui para poder ler a lei para vocês e poder a gente discutir artigo por artigo. Eu acho que é desnecessário. Ela traz três coisas. Tem algumas vedações, como eu já falei, né? No item 1, por exemplo, quem quer ter o auxílio, se inscrever para ter o auxílio de R$ 600, é, ele não pode ter recebido já o auxílio do governo federal, ele não pode ter declarado imposto de renda no último exercício passado, ele não pode, ele tem que comprovar que exerceu atividade artística no último ano, tem algumas exigências. Para o acesso ao item 2 e 3, né, que é, no caso, aos espaços culturais e aos editais, tem uma contrapartida dos artistas. Quem acessar esse recurso vai ficar comprometido de poder, ao término do processo, e quando a pandemia passar, por exemplo, oferecer oficina nas escolas públicas, oferecer uma exposição aberta, oferecer algumas situações que a gente vai ter que dar essa contrapartida do dinheiro que recebe. Outra coisa, o item 2 e 3 da lei, o de apoio aos espaços de cultura e os dos editais. Tem prestação de contas sim, gente, tá certo? Afinal de contas, são recursos públicos, não é dinheiro do além, não é dinheiro que veio do céu. Ele tem uma fonte, é o Fundo Municipal, Fundo Nacional de Cultura, que tem lá um superávit de 8 bilhões de reais. A gente está pedindo 3 bilhões de 8 que existe. Não é nada exorbitante, e como o fundo ele é cumulativo, ele pode permanecer dinheiro de um ano para o outro, esse dinheiro existe lá e a gente precisa gastar ele. Então, a gente precisa se programar, né, e se organizar para poder acessar esse recurso. E as contrapartidas, elas virão, a prestação de contas virá, a gente, depois que receber o recurso, o artista que tiver acesso a esse recurso, ele vai ter o prazo de 120 dias para prestar contas, A gente vai dizer, mas precisa, gente, é dinheiro público. A gente precisa se ter clareza de que, de fato, esse dinheiro ele não pode sair para a mão de qualquer pessoa e depois ficar para lá. Ele precisa ter depois um retorno de prestação daquilo que foi feito, tá certo? Então, em linhas gerais, é um pouco disso. A lei está aí, está posta, já foi sancionada, agora existe uma luta interna, digamos assim, para que o presidente, de fato, repasse os recursos o mais rapidamente possível. Quando ele subtraiu da lei os 15 dias que dava de prazo para, depois de sancionado, ele repassar o recurso, ele abriu uma lacuna, né, que aí a gente pode o tempo que ele quiser. Mas aí está sendo feito já uma discussão na Câmara, uma pressão, e para que isso possa acontecer. Existe já uma pactuação, a Lumaia ontem me mandou um documento, eu só me engano que é da Confederação dos Secretários Nacional de Cultura, no sentido de que estados e municípios pactuem, porque muita coisa, gente, muita coisa vai ser pactuada no município.
tá certo? A lei ela não amarra muita coisa. Por exemplo, ela não amarra como funcionam esses editais, né? Para que se listarem os editais? Terá que ser pactuado internamente. Se Estado e município vai receber o recurso, tem sentido os dois entes fazerem as mesmas três coisas? Então, existe uma proposta do pessoal da Confederação Nacional dos Secretários de que estados e Distrito Federal assumam o item um. Ou seja, toda a questão do repasse, a inscrição para o auxílio emergencial de R$ 600 seja destinada aos estados e ao Distrito Federal. Eles se encarregarem de fazer essa parte. A logística deles é maior, de questão de banco e tudo. Então, isso é uma proposta, tá certo, gente? Isso não está acordado. Isso é uma proposta isso a nível nacional, para que os estados pudessem assumir o item um da lei, que é o do repasse de verba, o do auxílio emergencial, e os municípios ficassem com o 2, que é essa coisa do atendimento aos espaços de cultura, e o 3. Claro, o Estado também ficaria com o 3, porque, como diz a lei, 20% dos recursos destinados serão voltados para a questão dos editais de cultura. Isso tanto no município como no Estado. Eu vou procurar aqui uma tabela bem rápido, só para a gente poder ter uma ideia aqui de montante. Por exemplo, aqui. Só para vocês terem uma ideia, gente. Vou pegar aqui o Sul, São Paulo, por exemplo. São Paulo. São Paulo vai receber algo em torno, o estado de São Paulo vai receber 264 milhões de reais, gente. A previsão é essa. Imagine que, se você somar esse mesmo valor que os municípios de forma rateada vão receber, vai estar gerando no estado de São Paulo algo em torno de 550 milhões de reais em 3 meses, 4 meses, voltado para a cultura. Especificamente para a cultura e para os agentes culturais. Isso é que é a diferença. Não pode ser para o teatro da prefeitura, não pode ser para o museu da prefeitura, nem do Estado. É para os artistas. São espaços que são mantidos, que são por organizações da sociedade civil, por grupos religiosos, por grupos voltados para outros segmentos que não seja o do poder público municipal. Você veja, o Rio de Janeiro está aqui previsto algo em torno de 104 milhões de reais para o Rio de Janeiro. Se você somar isso com o que o município vai receber, vai estar circulando no Rio de Janeiro algo em torno de 208 milhões de reais, gente. Entre tudo que vai rolar no estado do Rio de Janeiro. Então, é um aporte financeiro significativo. Significativo. Entendeu? Dulce, não tem muita coisa assim com relação. O aposentado não pode requerer o auxílio emergencial. O auxílio ele não pode ter acesso realmente. Eu estou vendo aqui a pergunta de Dulce. Quem é aposentado, quem já recebeu o benefício do governo federal, não pode solicitar esse auxílio de R$ 600 emergencial. Mas os outros dois, se você se enquadrar, ou nos editais, ou nos espaços de cultura, se você tiver um ateliê formado, onde você trabalha e provar que você tem esse ateliê funcionando, o seu ateliê você pode solicitar pelo seu ateliê sim. Ou então concorrer aos editais que vão ser abertos. Isso não tem problema. Se você é aposentado, assim não é. Isso é indiferente, tá certo? Da mesma forma também, Fátima, pensão, a mesma coisa. Quem tem essas exceto o Bolsa Família, só não pode ter acesso ao auxílio emergencial. No mais, vão poder ter acesso. Exatamente, já vai poder salvar a gente, né? E, para além disso aqui, ainda tem para as empresas uma linha de crédito, que eu nem vou me ater muito a ela, porque não é nossa situação. Mas para quem tem empresa formalizada, porque o edital está voltado para pessoa física e jurídica, vão ter linhas de crédito com juros mais vantajosos, com facilidades, para que as empresas possam comprar equipamentos e que possam também ter acesso a crédito nesse momento, tá certo? Então, essa é uma lógica grande, a lei é muito ampla, né? Mas voltando aqui aos números, por exemplo, no estado aqui do Nordeste, vamos lá, o Ceará, que eu vi que o Nonato estava aqui na nossa live, o Ceará vai receber 71 milhões de reais. Se você somar isso com o que o município vai receber, os municípios do Ceará vão receber, são algo em torno de 142 milhões de reais que vai estar circulando no estado do Ceará e que são voltados exclusivamente para a arte, né, para os artistas. Então, está na hora da gente poder buscar, né, isso, Hélio. O auxílio emergencial ele não pode ser superior ao valor pago pelo governo federal, tá certo? Estão dizendo aqui, o Beto está dizendo que não está ouvindo. Alguém mais está sem me ouvir? Não sei o que acontece com o Beto. O Beto Nascimento está dizendo que está sem áudio. Todo mundo está sem áudio? Como é que está? Eu preciso desse retorno. É,
Mas isso. A gente, então, vai abrir, Lu. Agora você podia botar essas perguntas, se você está dizendo para mim aí que tem, tá certo? A gente podia botar agora as perguntas e tentar ir respondendo. Mas, em linhas gerais, a lei é isso. Ela vem para poder socorrer, atender o setor da cultura, um setor que está sendo muito penalizado e que foi provado. Todos os municípios do Brasil irão receber recursos, Dulce. Todos. São Paulo capital recebe dinheiro e o estado de São Paulo recebe dinheiro. São 3 bilhões. 1,5 bilhão voltado aos estados, a todos os estados mais Distrito Federal, 1,5 bilhão voltado aos municípios. Todos os municípios do Brasil, todos, irão receber recurso dessa lei, tá certo? Isso foi uma coisa que foi pactuada durante a construção da lei, que começou em março. Houveram várias reuniões a nível nacional com os setores da sociedade civil, né? O pessoal que passou da elaboração do Plano Nacional de Cultura, e ficou muito claro isso. Era imperativo de que todo mundo recebesse. Primeiro pensou-se em quantificar por população, e foi vendo, mas ia ficar uma exclusão muito grande. Era injusto que o cidadão que mora na cidade lá, sei lá, vamos pegar aqui a Paraíba, Cochichola, não pudesse ter acesso, quando lá em Cochichola a gente sabe que tem como em qualquer outro lugar do mundo, pessoas que fazem arte, pessoas que fazem cultura, porque lá vai ter o mestre do reizado, lá vai ter a mestre da lapinha, vai ter lá, sabe, a benzedeira que vai ter lá funcionando na realidade. A dimensão simbólica da arte, a partir do Plano Nacional de Cultura, eu recomendo, gente, se alguém puder ainda encontrar esse livro, é muito raro, realmente, essa edição, ela foi, e aqui está o Plano Nacional de Cultura com todas as suas dimensões e as metas que era para 2020. A gente está em 2020 chegando e vendo que o que a gente tinha pensado lá atrás, a gente não conseguiu avançar pouco. Mas 2020 traz a possibilidade de a gente ver, de fato, pela primeira vez, recursos chegando do governo federal para o Estado, para o município, como acontece com a saúde, como acontece com a educação, como acontece com o serviço social, como acontece com as demais pastas, né, e políticas desse país. É imperativo para a gente poder ter, dentro dos nossos municípios, os conselhos funcionando, né? A gente poder fazer o controle social, ocupar os espaços do conselho para poder formular o plano municipal de cultura. Não adianta eu ficar reclamando de que está ruim se eu não me mobilizo, se eu não me movimento, perdão, para poder, perdão, gente, para poder estar discutindo e estar encontrando esses recursos. Pedro, a Secretaria de Cultura é responsável pela gestão dos recursos, tá certo, Pedro? Agora, ela tem que ser isso visivelmente. Por isso tem que ser dentro do Conselho de Cultura. A discussão tem que ser no Conselho, porque o Conselho é paritário. Lá no Conselho de Cultura está lá membros da sociedade civil, membros do governo. Todo conselho, é, desses conselhos gestores que foi criado na Constituição Federal, eles são órgãos paritários. De forma que as reuniões são abertas, todo mundo pode participar, todo mundo tem direito a voto, nas reuniões, mas direito à voz, todo mundo tem direito à voz. Então, é preciso que a gente vá começando a ocupar esses espaços de conselhos e construir isso dentro do município, porque aí, agora chegou o mestre Pedro Santos aqui na nossa live, né, que é o expert realmente nessa lei, devia ter convidado o Pedro para fazer essa live para nós, mas assim, é importante que a gente comece a exercitar essa coisa do nosso controle social, da nossa prática de construção de política pública. Né? O Conselho ele não pode se negar, Pedro, a receber vocês. Eu já tinha falado isso com o André. Vocês têm uma galeria, vocês podem fazer de próprio punho, né? Solicitar lá a inscrição da galeria dentro do Conselho Municipal e pleitear os recursos. Vocês têm, vocês, dentro dessa lei, podem acessar o recurso tanto pela questão do espaço de cultura, vocês têm uma galeria de arte que está fechada e que foi prejudicada diretamente pelo processo da pandemia, como também aos editais. A lei também não fica claro, precisa ainda amadurecer se você, por exemplo, pode concorrer, receber o recurso para o espaço e concorrer ao edital. Não me fica muito claro na lei ainda essa coisa. São coisas que vão ser amarradas posteriormente dentro dessa discussão nos conselhos municipais, dentro dos conselhos estaduais, e aí a nossa importância de estar participando desse espaço, de estar participando desse cadastramento, né? A gente pode estar acompanhando. Aqui em Guarabira, a Associação de Artistas, independente do que o governo municipal está fazendo,
a gente também está criando um formulário, né, da associação para que a gente possa buscar aquela figura lá da zona rural, que às vezes não tem acesso à internet, que não vai ter acesso a poder fazer esse cadastramento agora. Sabe, aquele restaurante popular que ele conheceu bem agora, por exemplo, a culinária do Sítio Caboclo, um trabalho com mulheres, né, um trabalho voltado à economia solidária, que está lá na comunidade rural e que se a gente não for até lá e não chegar, talvez ele não tenha acesso a esse recurso. Esses recursos também são disponíveis para ele, tá certo? Então, Lu, é um pouco disso. A gente está aqui, Lu está dizendo que tem 15 minutos. Eu pergunto a você, Lu, tem perguntas que a gente possa tentar responder? Porque, assim, em linhas grossas, é isso que eu queria chamar a atenção. É para a nossa preocupação de primeiro fazer o cadastramento. Eu aqui assumo pessoalmente e vou convocar outros artistas que têm mais facilidade para quando os editais aparecerem nas nossas cidades, nos nossos estados, a gente poder dar minimamente suporte aos companheiros, a gente poder estar colaborando na construção de, sabe, exposições, de construir projetos dos editais que vão ser abertos a Brasil afora. É preciso que a gente realmente faça esse exercício de controle social, de participação, de formulação de política pública. Esse recurso ele vem trazendo a oportunidade de a gente botar e implementar o Sistema Nacional de Cultura, né, tão importante para todos nós, e que foi abandonado lá atrás, depois que mudou-se o governo, depois que as coisas... a gente hoje não tem mais nem Ministério da Cultura, né? Essa que é a verdade. A gente tem uma coordenadoria que não diz nada para a gente, que não consegue atender os nossos anseios. Mas a gente não pode ficar reclamando só do nacional. A gente tem que fazer nosso exercício e a nossa, digamos assim, o exercício cotidiano de participar diariamente na nossa cidade, na nossa comunidade, dos espaços de controle social. Isso é importante. Eu sei que é chato, vou repetir, é chato, mas é importante. O orçamento público municipal, como eu vou ter dinheiro para a cultura se eu não vou discutir orçamento na minha cidade? Eu preciso tirar para discutir orçamento. Eu preciso discutir que tenha o Fundo Municipal de Cultura instalado para que vá recursos para esse fundo e eu possa pleitear através de edital a forma mais democrática que a gente pode ter acesso a recursos, através dos editais públicos. Agora, para isso, as leis municipais, os orçamentos municipais, eles precisam prever recursos para a gente. Se a gente não for lá dizer que precisa desse recurso, não, Lu. Fátima, o FIAM é uma parceria do ateliê com a Prefeitura Municipal, mas eu não vou botar o FIAM nessa coisa do recurso, não, da lei, não, tá certo? Porque tem também lá a vedação da lei que você não pode receber por duas coisas. Ou eu boto pelo meu ateliê, ou eu boto pelo FIAM. Então, não dá para botar duas coisas, tá certo? Não é porque, por exemplo, eu tenho uma galeria e, por exemplo, eu posso botar a galeria e depois posso botar para outra coisa. Há vedação, porque quando cruzar o CPF, vai ver que é a mesma pessoa pedindo duas vezes, tá certo? Exatamente, Paris. A gente precisa ter esse compromisso político nosso, e político não só é o ato de votar, de poder ser mais ativo na nossa comunidade. A gente poder ter mais condição de poder exercitar mais a nossa cidadania, né? Colaborando com o município, indo lá, participar. Eu digo a todos vocês, procurem saber, as reuniões dos conselhos, elas são públicas, elas não são privadas, elas são públicas. Né? Veja quem são os representantes da sociedade civil que estão na cidade, quem são as pessoas, quem são as entidades que compõem o conselho. Foi o primeiro beabá que eu fiz ontem. Fui na Câmara Municipal online, pedi a formação do Conselho Municipal de Guarabira, para poder saber quem são os pares, quem está lá representando o governo, quem está lá representando a sociedade, e, claro, eu vou dialogar com a sociedade, saber quem são os pares, conversar com eles e construir, né, essa coisa junto com nossos pares. Gente, eu não sei se eu consigo esclarecer para vocês, mas para mim, acima de tudo, é chamar o alerta, né, para que a gente possa ter acesso. Essa é a lei, vocês encontram ela, algumas publicações na internet, inclusive essa aqui é muito boa, ela vem comentada, né? Eu acho importante que a gente faça consulta, leia, os recursos estão na iminência de chegar aos municípios, vejam como estão sendo feitos os cadastros para vocês na internet. Eu conversava ontem com um amigo nosso no Facebook, e ele dizia, porra, eu moro em São Paulo, as coisas aqui são muito difíceis, né? Eu falando para ele dos cadastros. Não pode ter dificuldade, gente. Tá certo? Se eu não conseguir me cadastrar na Secretaria de Cultura do meu município, eu vou lá para o mapa cultural do Ministério da Cultura. Lá todo mundo se cadastra. Vai para o mapa cultural, pô, se cadastra lá. A prefeitura tem que aceitar esse cadastro. Ela tem a obrigação, né, o município e o estado, de ver aonde você está cadastrado.
Geralmente, os estados também têm um cadastro já sendo feito nos estados em função do sistema que estava sendo construído. Aqui, eu tenho cadastro no nacional, no estadual e agora no municipal. Eu fiz cadastro em todo canto. Ninguém pode dizer que não sabe que eu existo. Estou lá cadastrado. Tá certo? Não. Margarete, é uma ficha escrita, assim, se bem que as fichas são online, né? Ela não tem muito dificuldade, mas aí o artista tem que ter minimamente os dados dele. Agora, se disse fazer solicitação com um representante de quê? Dos recursos, eu acho que nos editais, quando a gente for construir os editais nos municípios, a gente tem que estar perto, inclusive, para pedir, né? Para poder colocar que no edital voltada aos projetos culturais, seja previsto uma verba, uma grana, para pagar a elaboração do projeto. Porque, gente, vocês devem conhecer na sua cidade, na cidade de vocês, alguém que faça projeto. Tá certo? Muitos editais hoje já prevêem isso. Você poder pagar quem elabora o projeto para você. Você não tem a obrigação de saber fazer um projeto. Tá certo? Então, essa construção, Margareth, ela vai se dar realmente dentro do município, né? Essa coisa vai ser dentro sabe, de cada cidade. Eu sei que para os grandes centros fica mais complicado, mas essas cidades menores que a gente pudesse movimentar, ir na secretaria, sabe, acionar o secretário, que a gente sabe quem é, né? Num grande centro é mais difícil eu ter acesso ao secretário, mas numa cidade pequena eu consigo localizar o secretário, saber quem é ele, conversar com ele, entender como é que ele está vendo essa situação, como ele vai encaminhar essa lei. Como é que ele está vendo o cadastramento, de que forma está sendo feita, de que forma ele está pensando em utilizar os recursos, os editais, como é que vão ser abertos, os recursos. Eu acho que pode, Margareth, eu acho que nos editais, eu acho que os editais não vão restringir a isso. Eu acho que pode ser uma ação coletiva buscando recurso para poder fazer um projeto. Eu acho que isso é possível, sim. É isso que eu digo, não tem muita coisa amarrada na lei. Essas coisas vão ser tudo pactuado agora nos estados e no município. Por isso que a nossa participação é importante, para poder a gente ir ajustando essas coisas de forma que venha também atender a nós. Né? É preciso que a gente sabe que ações coletivas realmente são mais fortes. Né? A gente vem trabalhando na lógica do coletivo faz tempo. Mas aí eu acho que a gente pode ir construindo isso no nosso conselho, no nosso município. A gente podia sugerir, por exemplo, em cada município, que criasse, sei lá, o povo não cria aí a frente para combater as pandemias, frente para. Não, gente, vamos criar uma frente cultural para poder acompanhar o desenvolvimento da lei Almir Blanc no nosso município. Que tal? A gente podia fazer uma frente, juntar lá o povo dos conselhos, mas a gente quer agora que mais pessoas vá para perto disso, que é um momento diferenciado. E a gente possa discutir isso junto, né? Então, toda a cidade vai abrir um cadastro, Dulce, nem tenha dúvida. É uma condição sine qua non. O primeiro passo que todos os municípios estão fazendo e estados é o cadastramento. Esse é o primeiro passo. Não tem outro caminho. Primeira coisa, todo mundo está se cadastrando. Até para poder ter o perfil de quem é esse pessoal. Por exemplo, na nossa realidade aqui das cidades do interior, a gente percebe que o eixo número 1 do repasse emergencial vão ter poucos nomes porque as pessoas já estão no programa do governo federal. Aqueles que estavam realmente mais, que já se enquadraram dentro da emergência do governo federal, e aí não vai ter muito essa coisa do item 1. A gente percebe que muitas das cidades aqui do interior vão estar mais focadas no item 2 e 3. Claro que vão ter que abrir para o item 1. Se houver essa pactuação nacional de que estados fiquem responsáveis pelo 1, isso eu acho que era interessante. Né? Porque a gente não pode também esquecer, gente, eu ia esquecendo e aí aproveitar o tempinho que me falta só para lembrar, de que esses recursos vão chegar nos municípios num momento singular e eleitoreiro. Então a gente tem que ficar mais esperto ainda. É ano eleitoral nos municípios. Então é uma faca de dois gumes que pode ser uma coisa muito complicada. A gente precisa estar muito atento. Porque, infelizmente, quando os recursos vierem chegar para a gente, vai ser muito no processo da eleição. Por isso que é importante o fundo regulamentado na nossa cidade. Porque, estando o dinheiro no fundo municipal, a burocracia com os impedimentos que tem a lei eleitoral, talvez seja mais fácil de contornar. Os municípios que não têm, e claro, não vai poder criar um conselho, um fundo de uma hora para outra só para gente, porque a gente está. Mas é importante começar essa luta de fórmula de criação e regulamentação dos fundos municipais de cultura. É importante, porque o fundo ele é captador de recursos.
Ele, acima de tudo, ele possibilita e permite que o município capte recursos para a área de cultura através dele. Então, é importante que a gente faça esse exercício, né? E não nos um momento muito complicado a nível municipal. A gente sabe como é que funciona no município pequeno, essa relação política, às vezes são muito, né, coronolescas e pode atrapalhar. Mas não pode se intimidar por isso. Não pode se intimidar por isso. E a gente tem que estar acompanhando, monitorando, e aí eu me disponho a estar sempre alimentando o grupo com informações, para que a gente possa estar, de fato, chegando esses recursos com condições de acessá-los. Eu acho que essa é a maior importância de nós. É fazer com que nós, artistas naifes, consigamos acessar esses recursos, cada um no seu lugar. Né? Não precisa de muito estresse. E aí esperar para ver como é que vai caminhando. Bom, gente, eu acho que nosso tempo aqui, Lu me falou que já estava próximo de acabar. Eu confesso, Lu, me vê aí, Lu, como é que está o nosso tempo. Eu não consigo ver. Está aí condizendo. Batatá já abriu o cadastro, né? Acredito que os municípios já deviam estar cadastrando. Exatamente, nem tenho dúvida. A essa altura do campeonato, todos os municípios já estão providenciando seus cadastros. Né? Houve um curso muito bacana, eu dividi até o link com algumas pessoas à época para poder fazerem um curso que foi muito bacana, com uma interação muito boa, um curso de uma semana no YouTube, né? Nos preparando para poder receber a Lei Almir Blanc. E foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer uma memória histórica importante, a memória histórica de muitas coisas que foram vivenciadas no processo de construção do Plano Nacional de Cultura. Né? Nós tivemos nas duas conferências nacionais de cultura, inclusive saiu um indicativo nesse curso de que a gente pudesse puxar uma Conferência Nacional de Cultura, já que o governo não o faz, de forma independente, que ficou de se amadurecer isso depois. Então, o curso foi muito bacana porque ele nos permitiu nos preparar para quando esse recurso chegar agora no município, a gente também não está solto, alheio do que é que vem. Né? Então, aproveitando já, Lucas, falta 4 minutos, né, agradecer aos companheiros, né, Gildo, acessa a página do Governo do Estado, que você vai ter lá o cadastramento para você facilmente. A página da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, você vai ter lá como se cadastrar pelo Governo do Estado. Essa aí eu sei que já tem. Eu não sei se a Prefeitura Municipal de João Pessoa já abriu o cadastro, mas de antemão já lhe digo, no Governo do Estado você tem como se cadastrar. Na página da Secretaria de Cultura você vai encontrar lá o cadastramento que é ligado ao mapa das artes do Governo Federal, tá certo? No SINIC. Então, é isso. Agradecer aos companheiros que tiraram um tempinho para poder ouvir. Eu não vim aqui ler a lei, eu vim aqui muito mais para poder a gente se atentar do que está por vir para nós, né? Porque senão depois passa batido e ninguém tem acesso, né? E aí a gente precisa ter clareza, exatamente como está dizendo que ainda o curso, vou deixar lá no grupo o link, que lá a gente ainda tem como deixar o material todo do curso. Tem um link lá, eu vou disponibilizar no grupo, onde a gente pode acessar todo o material do curso, os vídeos, o material impresso, tudo. Eu vou fazer isso, Margarete, com certeza a gente vai deixar lá no grupo do Naif Brasileiros o link para que a gente possa fazer consulta. Então, mais uma vez, meu povo, muito obrigado por vocês terem nos ouvidos, né? A gente está assim nessa construção coletiva. Eu já fiz parte do Conselho Municipal de Cultura, do Conselho Estadual de Cultura. Eu tenho sempre tive essa eminência de poder. Eu acredito que a política pública ela tem que ser universalizada. E ela só vai ser universalizada para a cultura no dia que a gente começar a participar. Não adianta a gente ficar reclamando de que não tem dinheiro, de que não tem dinheiro, de que não tem dinheiro. E o que é que a gente faz para esse dinheiro chegar até nós? Nada. Então, a gente não pode reclamar, tá certo? Vocês têm uma ideia, eu fiz agora, recentemente, no governo passado, na gestão passada do governo da Paraíba, eu estava dentro do orçamento democrático estadual. Em 8 anos de audiências, de consulta pública à população, o segmento cultural nunca teve a capacidade de se organizar para poder pleitear recursos públicos no orçamento público estadual. Então, veja como a gente ainda é frágil, como a gente ainda está longe de poder, né, ocupar o espaço que tem de direito, né, e que é esse espaço dentro da política pública de cultura no município, no estado e no Brasil. Então, gente, bom dia para todos nós, né? Bom dia para todos nós. E estamos aí. Qualquer coisa a gente pode estar conversando no privado, né, dialogando. A Com já soltou aí o link de onde está
o material, mas a gente vai postar lá no grupo, tá certo? Para que todo mundo possa ter acesso. E vamos ficar atentos, tá certo? Vamos ficar atentos para que a gente possa, ao se concretizar a chegada desses recursos nos nossos municípios, a gente possa levar a nossa arte ainda mais forte e a gente poder também ser abrigado, né, nessa soma tão virtuosa de recursos. Para todo mundo poder ter um tempinho para nós. Tchau a vocês todos.